difícil, hein? Pode acreditar na vaga? O São Paulo como mandante em jogos do mata-mata na temporada. Ah, a tela é animadora, vai. Não é? Em 10 jogos, em 10 jogos tudo bem, vai 90% de aproveitamento. Só que desses 10, 5 vitórias por no mínimo 2 gols de diferença. Ah, essa tela animou, hein? Acho que até eu vou no jogo agora lá torcer. Hein? Essa tela aí é a tela agora eu empolguei, do copo quase transbordando, né? Nem meio cheio, né? Não é? Sim, e é possível, viu, Bruno? É claro que o São Paulo precisa mostrar muito mais do que mostrou, principalmente no segundo tempo do jogo de ida. Acho que a estratégia até do Atlético Goianiense levar o jogo para o Serra Dourada fez uma diferença que no segundo tempo o São Paulo não se encontrou ali. Mas jogando em casa, tendo o exemplo do seu rival, o Corinthians, contra o próprio Atlético, e sendo uma equipe um pouco mais consistente do meio para frente, enfrentando um adversário que foi... justamente o Corinthians tirou o técnico Jorginho do Atlético Goianiense e o Eduardo Batista vai mantendo mais ou menos a mesma formação. Uhum. Ainda tem as mesmas vulnerabilidades a equipe do Atlético, que é uma equipe forte para o mata-mata. Mas tem o São Paulo jogando em casa, no mínimo, dá para levar para os pênaltis. Porque assim, precisa jogar mais do que jogou contra o Atlético Goianiense. Mas também precisa jogar mais do que jogou contra o Fortaleza, Cuiabá. Mais do que jogou contra o Cuiabá, e aí a lista vai ser grande. Precisa, contra o Red Bull Bragantino, né? Já faz um tempinho, foi uma partida segura ali de São Paulo. Foi a exibição ali, com o Reinaldo jogando bem, um time realmente dando certo, porque o São Paulo ele tem esse fator, né, atual. Ele faz um tempo muito abaixo, sim, seja o primeiro, seja o segundo nas partidas, ou ajusta para o segundo tempo, ou vai muito bem no segundo tempo, ou no primeiro tempo. E aí, eu acho que o grande lance para esse jogo, primeiro que para o Atlético Goianiense é o tudo ou nada para salvar a temporada seguinte, né? Porque vai muito mal no Campeonato Brasileiro, então assim, até financeiramente falando. Para o São Paulo, claro, que é a chance de título, muito mais difícil na Copa do Brasil, principalmente por conta do adversário, mas eu acho que o problema está aí, ó. A gente viu o Igor tomando o cartão e sendo expulso. Esta concentração do São Paulo, ela precisa acontecer durante os 90 minutos. E a concentração no emocional, a concentração no lance. O São Paulo ele tem deixado passar resultados e pontos por erros individuais, erros de tomada de decisão. Assim, chega no momento em que o time ele realmente se mostra muito vulnerável no emocional. E isso faz a diferença. Tem a volta, recuperou, é importante ter recuperado o Luciano para a partida. A volta do Miranda também é importante. Então, eu acho que o discurso do Rogério tem que ser esse nível de concentração ao máximo no coletivo, no individual, no emocional. E aí ver se vai ter um Morumbi lotado para apoiar, né? Vamos chamar a Lili Nascimento, porque ela traz essa informação pra gente. Lili, a gente fala... É verdade também, eu citei o jogo contra o Fortaleza, ali o São Paulo criou bastante. Contra o Flamengo também, apesar de ter perdido. Contra o Flamengo também, né? Mas aí precisa marcar, né? Precisa fazer esses gols todos. Ô Lili, tem Morumbi lotado para essa partida que o Rogério já falou que é a obrigação, então, de estar na decisão, Lili? Exatamente, Bruno. Boa tarde para você, a todos aí do estúdio, ao fã de esporte. É um jogo de semifinal da Sul-Americana, mas para o São Paulo tem um gostinho, sim, de final, de decisão, por várias circunstâncias, né? O torcedor encara como uma obrigação a classificação de hoje, mas não só o torcedor, os jogadores também e o próprio Rogério Ceni. Em coletiva de imprensa, ele disse que não tem mais o que dizer, é classificar ou classificar, e disse que eles farão de tudo para que isso aconteça. Agora a gente vai tentar lembrar alguns pontos aqui que fazem o São Paulo levar este jogo muito a sério, como se fosse uma final. O primeiro deles, o Campeonato Brasileiro. O São Paulo não está bem, ocupa a 14ª colocação com 30 pontos, está a 5 pontos da zona de rebaixamento e só para a gente ter uma ideia da distância, está a 21 pontos do líder Palmeiras. Ou seja, é um São Paulo que deve encarar também muito bem o Campeonato Brasileiro para tentar não cair, ir para a zona da degola. Lembrando que nesse domingo, já após jogo contra o Atlético Goianiense, tem clássico no Morumbi contra o Corinthians. É um Corinthians que quer vencer, quer tirar o Internacional da cola, quer tentar colar ali no Palmeiras. Então será um jogo bem difícil
que o São Paulo precisa encarar também com muita seriedade. Então, vem esse ponto. Campeonato Brasileiro, o torcedor já sabe que praticamente impossível brigar pelo título, né? Mas brigar para não cair. Aí vem a questão da Copa do Brasil. O jogo de ida contra o Flamengo, também o mesmo placar de 3-1. O torcedor coloca na balança a Copa do Brasil, Sul-Americana e vê mais chance na Sul-Americana do que na Copa do Brasil. Com todo respeito ao elenco do Atlético Goianiense, mas a gente sabe que o Flamengo se preparou muito bem nessa temporada, tanto com o time titular quanto com o banco de reservas. Por isso que o São Paulo vê mais chances em conseguir ganhar um título jogando hoje à noite contra o Atlético Goianiense. Tem essa diferença aí de 3-1, 2 gols leva a decisão para os pênaltis, mais de 3 gols o São Paulo consegue se classificar com tranquilidade. Então, esses motivos levam o torcedor a encarar este jogo como uma obrigação e a previsão, sim, é de Morumbi lotado para hoje à noite, Bruno. É que as duas situações, né, Lili, são difíceis. As duas. Mas é mais fácil você imaginar uma vitória por 2 gols no Morumbi contra o Atlético do Goianiense do que contra o Flamengo no Maracanã, né? Acho que isso é possível certo. Levar para os pênaltis, pelo menos. Tem uma possibilidade maior contra o Atlético Agora, Goianiense. por que o São Paulo não tem segurança? Porque faz 10 anos que ele vê situações como essa. Aí é contra, sei lá, o Defensa e Justiça, é contra o Lanús, é contra o Colón, é contra a Penapolense, é contra o Mirassol, é contra o Juventude, é contra a Ponte Preta, é contra o Audax. E quando demora a abraçar a Sul-Americana, o torcedor são paulino fala, bom, é o que a gente tem, né? Agora já é uma realidade pro time, aí toma esse 3-1 do Atlético Goianiense. Exato. Ó, aqui tem um caminho. E aí o time aí São perde Paulo a cabeça vai lá e dificulta o caminho. E dificulta o caminho, Elton. Aconteceu, inclusive, com o rival do fim de semana, o Corinthians, a mesma coisa. Acho que o Corinthians baixou a concentração contra o Atlético Goianiense e teve que acordar semanas depois. É o que acontece com o São Paulo. O São Paulo tem um elenco curto, a gente já falou isso muitas vezes. É um elenco que o Rogério já tinha alertado que não dá para 3 competições. É claro que o Campeonato Brasileiro, para mim, sempre tem que ser prioridade. O São Paulo é um time para brigar na parte de cima da tabela, mesmo com as dificuldades de elenco, porque o Campeonato Brasileiro é ainda a competição mais importante, ainda mais para um time que não disputa a Libertadores. No caso do São Paulo, Sul-Americana e Copa do Brasil são competições secundárias, mas o caminho que o São Paulo encontrou ao longo da temporada foi justamente esse, né, dos mata-matas. E o jogo do Palmeiras, eliminar o Palmeiras, fez com que o São Paulo olhasse e percebesse, opa, aqui é um caminho que para a gente dá até para competir com os favoritos. E se tornou favorito na Sul-Americana, porque contra o Ceará, por mais que o Ceará tenha tido 100% de aproveitamento, o lastro do São Paulo em competições internacionais é muito maior do que o do Ceará e o São Paulo teve dificuldades para passar pelo Ceará e está tendo dificuldades contra o Atlético Goianiense. Mas concordo com o Mário, não dá para fechar os olhos para o Campeonato Brasileiro, não dá para fechar os olhos para a competição, que é a principal competição do São Paulo, por mais que não tenha conquistado a Copa do Brasil ainda, e por mais que essa mesma Copa do Brasil leve o São Paulo para a Libertadores, não dá para tirar o olho do Brasileirão, não. Ô Lili, o Rogério deu declarações até curiosas e que a gente até concordou, né? Quando ele falou assim, olha, nem o esquema do meu time eu escolho, porque eu coloco para jogar quem está disponível. Para hoje, o que ele tem aí de opção, hein? Bruno, por falar em estar disponível, o torcedor que está um pouco aflito ou muito aflito para o jogo de hoje ficou um pouco feliz porque 2 baixas voltaram para o time. Então, o Miranda, que desde o clássico contra o Santos não jogava, ele já treinou com o time principal, possivelmente deva ser titular hoje se estiver em condições. E o Luciano, né? O Luciano foi para Cuiabá, iria entrar em campo, mas sentiu, teve uma tendinite na coxa, não pôde jogar, ficou em tratamento e também treinou ontem com o time titular. Então a gente acredita, até peço para vocês aí do estúdio, se acharem que o Rogério Ceni irá escalar diferente, a gente vai montando um time aqui, mas uma provável escalação seria com Felipe Alves no gol. A gente acredita no Felipe Alves porque apesar do empate com o Cuiabá, ele fez belíssimas defesas, né? E o Jandrei vem de alguns jogos aí meio inseguro, muito criticado pela torcida, então provavelmente o Rogério Ceni deva colocar o Felipe Alves, a não ser que ele siga um jogo sim, outro jogo não, coloque o Jandrei. Mas o provável time, então, seria Felipe Alves, Igor Vinícius na lateral direita, aí aquele trio de zaga com o Léo, também com o Miranda e o Diego Costa. Se o Miranda não tiver 100% para iniciar como titular, o Ferrarese deve entrar no lugar dele. Aí, então, viria com Reinaldo, viria com Gabriel Neves, Rodrigo Nestor,
aí Patrick, Luciano e Caleri. Seria a provável escalação, até porque no jogo contra o Flamengo, o Patrick entrou muito bem, né? Ofensivamente foi bem, a gente sabe da qualidade que o Luciano tem. E o Caleri, que apesar de estar há algum tempo na seca, vamos assim dizer, ele sabe se posicionar bem ali dentro da área quando sobra alguma bola. Então seria um provável São Paulo. O que vocês acham aí? Alguma mudança? Não, vamos assim, Lili, tá certo, viu? Vamos com você. Obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho.